Olá, no Unesp Notícias de hoje, 23 de maio, a gente vai falar sobre adoção. Você vai conhecer histórias que mostram a força dos laços de amor. Programa da Unesp em Bauru une estudantes em torno de boas ideias. Bauru na virada. Conheça o som do cantor Lirinha. Ela vai dançar a noite inteira, vai. Ela vai cantar todas as músicas, vai satisfazer. O presidente da Câmara de Vereadores de Bauru, Sandro Bussola, passou por uma cirurgia na manhã de hoje. Ele precisou retirar o apêndice. Na tarde de ontem, após sentir febre e dores, foi levado para exames. Os médicos decidiram pela operação que foi feita hoje e durou 35 minutos. Sandro está em observação e deve receber alta até amanhã cedo. Em março, Sandro Bussola passou por uma cirurgia de redução do estômago. O programa de educação tutorial da Unesp em Bauru completa 2 anos hoje. Desde que foi lançado, o PET abre espaço para que alunos dos cursos de comunicação e design coloquem em prática o que aprendem na sala de aula. Desta sala saem novas ideias para produtos impressos e audiovisuais. E quem põe a mão na massa são alunos dos cursos de jornalismo, rádio e TV, relações públicas e design. Eles fazem parte do programa de educação tutorial, o PET, que hoje completa 2 anos. Atualmente, 30 estudantes participam do programa. O grupo PET é um grupo de ensino, pesquisa e extensão e tem uma finalidade principal da educação tutorial, que é procurar exatamente criar alunos que sejam líderes dentro de suas áreas. Para o 2º ano de atividades, várias reformulações foram pensadas para tornar os produtos mais atrativos. O informativo digital Comunica PET virou uma revista eletrônica e a primeira edição da nova linha editorial vai falar dos filmes de faroeste. Por ser temas audiovisuais, o cinema western é uma temática que nem muitas pessoas conhecem e é legal de se trabalhar. Fala sobre filmes de faroeste e tudo mais. Oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais do cinema, da cultura. O Atalho, que é um informativo em vídeo, também está de cara nova. Até o ano passado, as edições eram disponibilizadas no YouTube. Agora, os vídeos também serão exibidos na TV Unesp e vão mostrar um pouco dos projetos de extensão da universidade. A gente resolveu ficar só dentro da universidade, o que é muito importante para divulgar os projetos aqui de dentro. Tanto para a universidade acadêmica, que muitas pessoas não têm conhecimento de todos os projetos existentes aqui, quanto para a comunidade de fora, que também às vezes eles têm a oportunidade de estar dentro da universidade, mas não têm esse conhecimento. O PET também vai estar no rádio. O programa Info vai falar de tecnologia e informática. Serão 24 edições que serão veiculadas no 2º semestre na Rádio Unesp. Quem ajudou a fazer as matérias gostou da experiência de ser repórter. É uma experiência muito boa, pelo contato mesmo com as fontes, você ir até eles não, mas fazer uma entrevista pelo Skype, de repente, ter esse acesso a eles é muito importante para a gente. O portal é um espaço democrático. Aqui, todos os alunos são estimulados a escrever matérias sobre os mais variados assuntos. Em pouco mais de 1 ano, foram 80 mil visualizações, número alto para um produto segmentado. Aqui, trabalho em equipe é essencial. Apesar de se dividirem em núcleos, cada grupo ajuda em uma etapa da produção dos textos e dos vídeos. Nós trabalhamos em 6 núcleos diferentes, o de gestão, design, impresso, audiovisual, o radiofônico e assessoria. Mas todo esse trabalho é feito em conjunto entre os alunos. Então, se você trabalha no núcleo, também pode trabalhar e deve trabalhar nessa gestão compartilhada que a gente chama. Com tantas novidades e boas ideias, o PET mostra que tem fôlego para comemorar mais anos de vida. Começam hoje em Bauru a 3ª edição do Festival de Tecnologia e Inteligência Ecológica e também a 4ª Feira Integrada do Meio Ambiente. Os 2 eventos são realizados no recinto Melo Moraes. A programação conta com exposições, palestras e atrações culturais com o objetivo de incentivar ações de sustentabilidade.
O Festieco e a FIMAB ficam abertos até domingo. Hoje e amanhã as visitas ocorrem das 2 da tarde às 10 da noite. No sábado e no domingo, das 11 da manhã às 7 da noite. A entrada é de graça. 7 novos parques infantis serão instalados em praças públicas da cidade. Com os novos playgrounds, já são 45 parques para crianças aqui em Bauru. Na Praça Olímpio Afonso Pereira, no Jardim Ferraz, zona oeste de Bauru, a estrutura já começou a ser montada. Funcionários trabalham encaixando as peças. Este é um dos 7 novos parques infantis que serão instalados na cidade. Quando estiver pronto, vai ficar igual a este, que foi colocado nesta semana na Praça Salim Haddad, na Zona Sul. Aqui as crianças já estão se divertindo. Balanços, escorregadores e passarelas de madeira fazem a alegria das crianças. Isso aí, todo mundo tem que ajudar na conservação desses parques, né? O Departamento de Água e Esgoto publicou hoje, no Diário Oficial de Bauru, um edital para a contratação da empresa que fará o plano diretor da autarquia. Nesse plano estarão propostas para solucionar problemas e também definir os investimentos nos serviços de distribuição de água da cidade. O edital também está no site do DAI. No próximo bloco, o assunto é adoção. Vamos conversar com o psicólogo Mário Camargo. No Brasil, mais de 5.000 crianças estão na fila de adoção. Voltamos já. O próximo sábado é o Dia Nacional da Adoção. Em 2009, a lei que trata do tema passou por algumas mudanças. As restrições para entrar na fila de espera diminuíram e mais pessoas puderam se cadastrar. Apesar dessas facilidades, hoje, 4 anos depois, o cenário não mudou muito. Há uma lista grande de crianças esperando por um lar e uma fila maior ainda de futuros pais. Pode parecer estranho, mas isso acontece porque quem se cadastra idealiza um perfil para a criança. Na reportagem que você vai ver agora, vamos conhecer a história de 2 casais que deixaram as exigências de lado e completaram a família. Há cerca de 20 dias, a rotina da casa de Enilson e Noemi mudou completamente. Agora, fazer mamadeiras e cuidar do pequeno Pedro são a prioridade. Depois de 3 anos de espera, a adoção do primeiro filho, enfim, se tornou realidade. Você não sabe precisamente se vai esperar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E sempre que te chamam é uma surpresa, porque né, é uma gestação, como a gente fala. No caso do Pedro, foi uma gestação de 1 semana, de quando ligaram para a gente e de quando ele chegou aqui em casa. Mas é muito legal, né? Hoje ele está com 2 meses e meio, está há 3 semanas aqui em casa. Tem sido muito bom, né? Eu tirei férias para poder ficar mais com ele, poder cuidar mais de perto. Pai e mãe dividem as tarefas e os cuidados com o filho. É muito bom ver ele mamar cada dia. Um bebezinho cada dia desenvolve, olha para alguma coisa, endurece o pescoço, a perna já fica forte. Então você vê o desenvolvimento da criança. Então isso é muito legal. Os carinhos do papai e da mamãe deixam o pequeno Pedro tranquilo, como qualquer bebê perto dos pais. É alguém que complementa, que completa a nossa família, né? Então, é parar um pouco para poder investir na vida dele e a gente, a 3, crescer juntos. Mesmo com a adoção do Pedro, o Enilson e a Noemi continuam no Cadastro Nacional de Adoção. Querem adotar mais crianças, mas eles têm uma nova espera pela frente. Hoje existem mais pessoas interessadas em adotar do que crianças e adolescentes na fila. No Brasil, segundo o Cadastro Nacional de Adoção, são 29.000 adultos em busca de um filho e 5.000 menores aptos a serem adotados. A diferença numérica ocorre porque o perfil solicitado pelos futuros pais adotivos não é compatível com o das crianças disponíveis nos abrigos. Ou seja, as exigências deles quanto à idade, sexo e cor de pele ainda são uma barreira. Nós temos uma questão cultural brasileira nesse sentido. Então, a busca inicial é por adoções que tenham o mesmo perfil do casal que quer adotar.
por exemplo, no Brasil, a grande maioria daqueles que querem adotar estão nos estados do sul, predominantemente brancos. Então, o perfil menina branca com menos de 3 anos acontece até por esse liame do próprio casal, que deveria ser repensado. Em 2009, houve alterações na lei de adoção. Com as mudanças, as restrições para entrar na fila de espera diminuíram e mais pessoas puderam se cadastrar. A legislação ela está boa, ela está funcional. Há necessidade de mudar esse paradigma dos adotantes, porque do adotado mesmo não dá para mudar, é óbvio isso, dos adotantes, para que essa diversidade de biotipos possa compor uma família com felicidade, que é a parte mais importante, o afeto, o amor, o cuidado, independente da cor da pele ou da etnia. Na hora de adotar, alguns casais não se incomodam se a criança é grande ou pequena, se é menino ou menina. Simplesmente querem formar uma família. Esse é o caso da Inês e do Joaquim e dos 4 filhos. Antônio, conta pra gente, você tá feliz? Tá. A alegria do caçulinha Antônio é a mesma dos irmãos. O primeiro a ser adotado foi o Eric. Ele tinha quase 3 aninhos na época, mas ele queria um irmãozinho. Daí veio a Maria Gabriela. Só que ela tinha mais 2 irmãos biológicos aguardando a adoção no abrigo. Para não separá-los, a Inês e o Joaquim não descansaram até reunir os 3. Foi assim que vieram a Maria Carolina e meses depois o Antônio. Desde 2011, a família está completa. Como é para você ter ganhado esses irmãos? É uma emoção. Nunca tive irmãos. E você queria ter? Uhum. Por quê? Porque para brincar, para correr, para se divertir. Vai sufocar ele. Foi uma felicidade, né? Pela família estar aí reunida, todos os irmãos juntos. Agora tenho um pai, tenho uma mãe. Antes de ser adotado, o Antônio estava numa cadeira de rodas no abrigo. Hoje, ele se diverte livremente com os palhacinhos em frente à TV. Ele é meu grude, viu? O videogame também é uma forma de reunir a família inteira. Assim, com a família junta e feliz, a adoção vira só um detalhe. Porque mais importante do que serem ligados pelo mesmo sangue é serem unidos pelo mesmo amor. Parece que já está a vida completa já. Só mais 2 anos aposentar e curtir eles agora. Aí é tranquilidade mesmo. Tem alegria. Que antes era assim, tinha um só, vivia só para ele. Ou antes do primeiro era só eu e meu marido. Era meio estranho. Faltava muita coisa. A gente fala, falta alguma coisa? Não, faltava muita coisa. Então, é tudo hoje. Belo exemplo. E a gente fala um pouco mais sobre adoção com o psicólogo e professor da Unesp aqui em Bauru, Mário Camargo. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor, por que aqui no Brasil a gente ainda tem esse cenário de muitos pais querendo adotar uma quantidade menor de crianças e mesmo assim nem todas as crianças tendo um lar para ter? Olha, no Brasil nós temos uma situação que pode ser explicada desde através de um olhar para a história de como as famílias brasileiras foram se constituindo, até para uma questão cultural propriamente dita, né? Então nós temos na história registro de grandes diferenças no que diz respeito à forma de criar, de educar as crianças adotivas, né? Nós já tivemos uma diferença do tipo filhos adotados, ou como antigamente eram chamados ilegítimos, eles não tinham sequer o direito de compartilhar com os irmãos da herança dos pais. Portanto, eles não tinham os mesmos direitos. Obviamente que, à medida que as legislações foram mudando, né, os filhos adotados passaram a ter os mesmos direitos dos filhos biológicos das famílias adotantes. Mas o fato é que isso fez com que alguns estigmas, alguns preconceitos se mantivessem e ainda estão muito fortemente presentes na nossa sociedade. Então, a gente fala de uma cultura
de adoção no Brasil que privilegia crianças normalmente mais novas em detrimento de crianças mais velhas. E ainda por força dessa cultura, é comum também que os postulantes à adoção procurem por crianças cujos traços fisionômicos se parecem com os dos adotantes. Esse cenário é diferente de outros países na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, esse cenário não se repete. É uma diferença significativa, tanto que as chamadas adoções internacionais, ou seja, estrangeiros que vêm ao Brasil interessados em realizar adoções, se candidatam a adotar crianças mais velhas, por vezes realizam adoções interraciais, ou seja, casais brancos que adotam crianças negras, adotam costumeiramente irmãos e às vezes até crianças com deficiência. Todos esses perfis que eu acabei de declinar aqui são normalmente os perfis não desejados pelas famílias brasileiras. Então nós podemos falar que no Brasil, e em especial para as crianças que estão aguardando pela inserção numa família, existe o grupo das chamadas crianças adotáveis e não adotáveis. As adotáveis, as mais novas, preferencialmente com idade inferior a 2 anos, do sexo feminino e brancas. As não adotáveis, ou aquelas que terão mais dificuldade para a adoção, correndo, portanto, o risco de permanecer mais tempo nos abrigos, são as crianças negras, pardas, são as crianças com deficiência, são as crianças que possuem irmãos, são as crianças que trazem consigo algum histórico de patologia e assim por diante. Professor, em um dos seus livros, né, o senhor fala da adoção tardia, né? Sim. Esse é também um cenário bem diferente, né? Bem incomum pais adotarem crianças mais velhas, com mais de 2, 3 anos. Sim, o que a gente percebe é que com o passar do tempo e sobretudo, considerando aquilo que vem se construindo em termos de conhecimento científico, aquilo que vem sendo divulgado em torno da adoção tardia, há uma pequena mudança nesse cenário, mas ainda os casais que se candidatam à adoção resistem mais à adoção de crianças mais velhas. Professor, em que momento, né? Quem adotou uma criança, eu acho que a grande dúvida na cabeça das pessoas é em que momento contar para a criança que ela foi adotada? Qual que deve ser a relação dos pais com a criança adotada? Olha, isso está muito vinculado ao momento e como a adoção aconteceu. Por exemplo, no caso de uma adoção tardia, se a criança vem para a família já com 4, 5, 6 anos, então ela muito provavelmente trará consigo, obviamente, a lembrança do vivido, seja com a família biológica que a entregou para a adoção, seja a vivência no abrigo. Então, ela já traz consigo uma percepção de que, com ela, o processo de desenvolvimento acontece de forma diferente. Então, ela precisará, muito rapidamente, ser noticiada acerca deste processo para que ela possa entender melhor e viver um processo de acolhimento e de adaptação mais saudável. No que diz respeito, por exemplo, a crianças que são adotadas bebês, é muito importante que as famílias optem por, sim, dizer a essas crianças acerca de sua origem. Contudo, o momento certo é quando a própria criança, dentro das suas diferentes fases do processo de desenvolvimento, começa a fazer exigências em relação a essas informações. Ou seja, a própria criança vai elaborando algumas perguntas e solicitando dos pais informações cada vez melhor elaboradas, com um maior requinte de detalhes acerca da sua história. Então, é mais interessante que isso ocorra ao longo do processo de desenvolvimento e em pequenas doses, ou seja, à medida em que a própria criança vai fazendo essa solicitação por conta dos seus contatos sociais, do seu crescimento, do compartilhar, do desenvolvimento de coleguinhas na escola, de pessoas na própria família. Então, isso tem, digamos assim, um ritmo que é dado pelo próprio
desenvolvimento da criança e da constituição daquela família. Melhor mesmo é sempre ter um jogo aberto, né? Uma relação de cumplicidade. Sim, eu como pesquisador da área não tenho dúvidas a respeito disso, outros pesquisadores também apoiam essa ideia, ou seja, tanto melhor para o desenvolvimento do ser humano, não só da criança adotada, mas do ser humano, que ele possa ter informações precisas, informações verdadeiras acerca da sua origem, da sua relação com a família, até porque muito daquilo que somos depende desses primeiros anos, desse modo de acolhimento dentro das nossas famílias, adotivas ou não. Então é sempre muito importante que sim, seja dito a verdade. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, foi um prazer. No próximo bloco a gente fala da virada cultural. Voltamos já. A dengue continua a bater recordes aqui em Bauru. O município ultrapassou hoje os 5.000 casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou agora há pouco mais 201 casos. Com isso, Bauru totaliza 5.111 casos de dengue. 2 pessoas morreram. Depois de 38 dias sem chuva, voltou a chover em Bauru ontem à tarde e no começo da noite. E o friozinho deve continuar. Veja como fica o tempo. As informações são do IPMET. Céu nublado e chuvas fracas em todo o estado de São Paulo. A instabilidade continua até o fim de semana, com as temperaturas em queda. Em Bauru, a chuva pode voltar a qualquer momento, mas bem fraca. A máxima hoje foi de 21 graus às 11 da manhã. Os ventos sopram a 2 km por hora. A umidade do ar está em 88%. Amanhã, a temperatura máxima é de 22 graus, a mesma prevista para Piratininga. Em Agudos, a temperatura não deve ultrapassar os 20 graus. Hoje a série Bauru na Virada apresenta um artista com a cara da cultura popular brasileira. O cantor e compositor Lirinha traz para cá a poesia que marca a sua carreira desde o grupo Cordel do Fogo Encantado. Fora da banda desde 2010, o músico explora agora novos instrumentos e tenta criar uma identidade diferente. Na entrevista ao William Poliveri, Lirinha conta o que mudou no jeito de fazer música e confessa uma profunda ligação com a cidade de Bauru. Ela vai dançar a noite inteira, vai. Desde pequeno ele respira a arte. Assim é o pernambucano Lirinha. Da banda Cordel do Fogo Encantado à carreira solo, o músico encontrou na mistura entre poesia e cultura regional a fórmula para uma música tipicamente brasileira. Um artista de muitas faces e projetos. Quando a nossa flor se abrir inteira e mais, quando a nossa cor era vermelha e mais. E agora eu tenho a honra de conversar com o cantor, compositor, intérprete e ator Lirinha. Lirinha, esqueci alguma atribuição? Não sei, eu não me considero muito ator, assim, mas fiz teatro, fiz cinema, então não posso negar também essa vertente. Lirinha, desde cedo você se envolveu com poesia, com recitais. Queria saber como que isso influenciou a sua carreira. Foi o meu primeiro impulso artístico, a minha primeira atividade foi uma coisa que chamam na minha terra de declamação. Eu era um declamador. O que significa exatamente isso? Eu decorava poesias e dizia essas poesias em encontro de poetas, geralmente encontro de violeiros repentistas. E aí eu viajei muito tempo numa espécie de caravana com esses cantadores e aprendi muita coisa de vida mesmo, de visão sobre arte e tal. E tudo o que eu faço hoje veio depois desse momento de poesia, né? Aí eu comecei a compor, a fazer música
E também comecei a me envolver com teatro e hoje eu considero que trabalho nessa zona de fronteira entre a poesia e a música. Você quer um coração tonto? Em 2010, você anunciou a sua saída do Cordel do Fogo Encantado. O que te levou a isso? Na minha visão, cumpri um processo estético. Eu fiz 3 discos com cordel e um DVD. Desde 99 trabalhava esse conceito de base percussiva e tive uma necessidade, uma vontade, um desejo de outras experiências, principalmente no ambiente musical. E, em resumo, essa experiência era uma ampliação dos recursos harmônicos e eu consegui realizar isso no meu primeiro disco solo, que é o disco Lira, trabalhando mais guitarra, teclado, órgão, sintetizador, as linhas de baixo, enfim. Dentro do mar, o velho marinheiro, na sua orelha um brinco de anzol, brilha seu brinco no alvo do sol, brilha seu brinco no alvo do sol. Foi uma experiência pessoal que eu precisava viver e que fiz esse movimento que foi muito doloroso para mim, muito difícil para mim, porque o motivo não era uma briga e um desentendimento, mas estou muito feliz por essa posição que eu tomei, porque eu segui atrás de um sonho e que esse sonho vem sendo importante para mim ser feito. E o que você diria que tem de diferente do que você fazia com o cordel e agora do que você faz na carreira solo? Essa diferença musical, ela se passa muito na área dos instrumentos. E uma outra diferença é um disco, Lira, um disco em que eu trabalho mais uma poesia pessoal, uma letra pessoal. Eu falo dos meus anseios, das minhas ilusões, das minhas desilusões. E no Cordel do Fogo Encantado, eu escrevia mais retratando imagens, paisagens e personagens. Vermelho no alto é sempre bem melhor, e pra quem vive só, e se não fosse o amor. Bom, então vou te pedir para deixar um convite para os bauruenses conferirem o seu show na Virada Cultural. Eu convido todos vocês, acho importante essa minha ida para o Bauru, porque Bauru acompanhou todos os espetáculos que eu montei até hoje. Então, todos os espetáculos do Cordel do Fogo Encantado, o meu espetáculo solo, Mercadorias e Futuro, e agora o meu primeiro trabalho musical solo, chamado Lira. Então, é com muito prazer que eu volto a Bauru, na Virada Cultural do Estado. Na sua orelha um brinco de anzol, brilha seu brinco no alvo do sol, brilha seu brinco no alvo do sol. E amanhã, na última reportagem da série Bauru na Virada, a gente conhece os outros 3 artistas que também vão se apresentar no palco do Vitória Régia: o Projeto Agridoce, o grupo Metá Metá e a rapper búlgara Dena. E amanhã você também tem outras dicas do fim de semana com a agenda cultural. O Nesp Notícias termina agora, a gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Ela vai dançar